Eu sou a Carol, sou a mãe do Nico. Oi, sou o Vitor, pai do Nico. O Nico é um bebê com uma deficiência congênita, né? A gente descobriu dentro da barriga, quando eu tava fazendo o ultrassom do segundo trimestre. A gente descobriu que ele tinha uma malformação. A gente começou a pesquisar enlouquecidamente o que podia fazer, como que era, o que era. Se tinha como resolver o mais rápido possível, porque eu queria resolver só. Só que a gente não tinha ainda um diagnóstico perfeito, né? Porque ele tava dentro da minha barriga, e a gente não tinha ainda... vai acontecer isso, vai fazer isso. Mas a gente tinha uma ideia que ele tinha hemimelia, né? Que é uma deficiência ou falta de um osso, né? Que ele tinha na canela da fíbula. E aí, a gente, assim que ele nasceu, a gente já começou a investigar. Então, assim, no hospital mesmo, a gente já fez ultrassom, raio-x, pra gente ter ali a certeza do diagnóstico dele. Então, a gente já conseguiu ali descobrir que realmente era uma hemimelia bilateral, né, na perna direita. Ele não tinha fíbula, que é o ossinho ali atrás da canela. Que era o quarto nível, né, de gravidade da condição. E aí a gente, o mais rápido possível, foi procurar um profissional para poder resolver a deficiência. E a gente passou em muitos médicos e muitos falavam, não, amputação não, vamos esticar o osso, né, da forma mais fácil de entender, vamos colocar uma gaiola e vamos esticando o osso até a perna ficar do mesmo tamanho. Mesmo sabendo que a amputação seria o ideal para a gravidade da condição dele ali, dos níveis, né, que existem entre a hemimelia fibular. Então... Sim, e mesmo assim, os médicos sabendo que era 20% de chance de dar certo, muitos insistiam, assim, até que a gente achou um anjo, e é o médico dele até hoje, né? Ele foi o mais claro possível, assim. Ele falou, você quer esticar o osso pra manter a perna, pra ter ali a perna? Ela não vai ser funcional. Então, vamos amputar. É a melhor forma, mas isso é de vocês, né? E o mais legal é que foi assim, tipo, o Felipe, ele foi um cara que não falou o que a gente queria ouvir. Porque tem muita gente que pede uma resposta e quer ouvir aquela resposta e não se abre para mais nada, assim, né? Ele foi bem claro, ele falou, se for o caso da amputação, vamos amputar, se não for o caso da amputação, não tem por que amputar. Né? E existe uma questão toda cultural, religiosa, principalmente na América Latina como um todo. E pra principalmente religiosa, para manter o membro, para manter a estética do membro. De ter o membro, mesmo ele não sendo funcional, né? Mesmo não sendo funcional. E o Dr. Felipe, ele foi, como a Carol falou, ele foi um anjo pra gente, porque a gente é amigo dele, ele adora o Nico, ele adora a gente adora ele. E ele foi o médico que a gente falou assim, cara, ele passou uma tranquilidade, ele passou conhecimento de causa, ele passou credibilidade, ele passou ali um conhecimento mesmo do que ele estava falando, né? E então desde lá atrás a gente passou com ele, teve um processo muito árduo com ele em relação não só a perna que seria amputada, mas a perna esquerda dele, que ele nasceu com o pé torto congênito. Então ele colocou gesso desde os 15 dias de vida, trocando toda semana até os 7 meses de vida, então... Bom, quando a gente decidiu, então, que seria amputação, né, como a gente ia tratar a condição, né, dele, a gente falou, então vamos amputar. Ele preparou a gente psicologicamente. Quando chegou o dia, foi mais tranquilo do que a gente pensava, tipo... Foi tenso. Obviamente. Porque é nosso filho, né, numa sala de cirurgia, anestesiado e tudo mais. Foi mais tranquilo do que a gente pensava. Foram 3 horas de cirurgia. O Felipe deu muita força pra gente. E ele saiu sorrindo da cirurgia, como se nada tivesse acontecido. A mãe e o pai quase morrendo e ele lá, rindo. Ótimo. Tá, até aí, o pós, que foi um pouco mais... Assim, não vou falar pra vocês que foi a coisa mais tranquila que eu já vi na minha vida, não foi. Mas em um mês ele estava cicatrizado. Então, para um bebê extremamente ativo, tinha ali atrito no lugar da amputação. Então foi mais difícil, os pontos dele foram diferentes. Então foi uma cicatrização um pouquinho mais difícil, mas tranquila, perto do que eu esperava. Arteiro, sempre arteiro. Por isso que os pontos deram uma abridinha e tal. Mas deu tudo certo no final. E depois de um tempo a gente começou a fazer físio pra poder desensibilizar o coto, né? Pra ele aprender também a colocar o pezinho certo ali no coto. E depois disso a gente começou a procurar
né, algum lugar pra protetizar ele. Porque a gente sentiu que a necessidade dele andar estava muito grande. Ele via a gente e a nossa outra filha usando tênis, ele pegava qualquer sapato, ele colocava, e ele queria, e ele ficava de pé, mas ele não, obviamente não tinha, né, ali o equilíbrio. Então ele usava algumas coisas pra tipo, ele pegava um banquinho e colocava, tipo, na perna que era amputada pra ele poder ficar em pé e tal. Então a gente sempre tentava compensar ali pra ficar em pé. Exato. E aí a gente começou a procurar muito, mas a gente sentia que quando a gente achava, tipo, alguém assim, vamos lá conversar com o lugar, né? Eles não estavam vendendo pra gente como eu posso explicar? Um projeto de vida. Eles estavam vendendo um produto. Tipo, a gente chegava lá e falava, a gente quer a prótese, aqui. Tá bom, toma aqui, essa prótese aqui. Tipo assim, não tinha uma coisa humana. A gente sentia que a gente tava ali numa loja de roupa, comprar um tênis, uma blusa. Eu falava, não, tem uma coisa de errado. Eu não sei, mas a gente não sentia vontade, né? Até que um dia a gente marcou uma reunião na Protetics, online, e a gente conversou com o Victor. E, cara, parecia que a gente tava conversando com um amigo nosso. Tipo, isso foi... anos. Isso foi muito surreal, porque ele entendia a nossa dor por ser uma pessoa amputada. E a gente se sentiu abraçado, assim. Sim. Porque hoje, é óbvio, eu não sou uma pessoa amputada, o Victor não é uma pessoa amputada, mas a gente tem a coisa mais importante da nossa vida, que é nosso filho. E ele é uma pessoa amputada, então pra gente ouvir a nossa dor da boca de uma pessoa que sente essa dor, foi muito acolhedor. Então, assim, protetizar nosso filho aqui, né, não foi só, vou lá pegar a prótese e colocar. Não, foi todo um projeto de acompanhamento. Foi um projeto de vida, porque, né, é isso. O Nico tem 2 anos, é um bebê que acabou de amputar, agora dia 16... Faz um ano que ele amputou. 3 dias. E assim, ele, em 1 ano... ele já tá andando, e graças ao Victor, porque ele incentivou muito a gente, ele ajudou muito a gente, ele ensinou muito. Então acho que sem a Protetics, assim, ia ser esse processo né, dele aprender a andar, seria muito diferente. Tipo, a gente teve muito apoio psicológico, a gente teve apoio em relação a conhecimento, em muita informação. E tirando que o Victor, ele faz com carinho, assim, né? Não é tipo, eu tô aqui vendendo mais um produto. E sim, com carinho mesmo. Cuidar, perguntar como que tá sendo, ter esse cuidado, assim, que pra mim, isso sobressai, tipo, de qualquer, tipo, lugar que a gente compraria ou passaria por esse processo. Então, a gente tem, além da gente, enfim, ter dado tudo certo e ter sido maravilhoso esse processo pra gente, guardar um quentinho no coração, assim, porque foi... E toda vez que a gente vem, assim, a gente se sente muito acolhido, sabe? Porque o Nico criou uma história aqui, junto da equipe toda da Protetics, não só do Victor, principalmente ao Victor, né? A equipe toda. Então, como a Carol comentou, no dia seguinte da reunião a gente já estava aqui para tirar todas as medidas, para fazer tudo, começar a iniciar o processo. Então a gente fez algumas visitas durante todo esse tempo que ele está protetizado, né? E sempre com muito carinho, assim, com muito acolhimento, profissionais excelentes que ajudam a gente a entender o porquê que ele está andando dessa forma, não de uma forma que ele deveria estar andando, enfim. Então sempre tem esse acompanhamento e tem esse processo de perguntar se tá tudo bem, de querer saber mesmo, sabe? E é o nosso bem mais precioso, né, que a gente tem, assim, os nossos filhos. E a gente gosta de ser cuidado dessa forma justamente porque não é só da gente, né? É de tudo. Tudo que ele vai fazer pro resto da vida dele, ele vai precisar de uma prótese, então a gente tem e a gente sabe aonde a gente vai se sentir acolhido pro resto da nossa vida também. Eu sempre estive muito segura em relação à amputação, eu sempre quis amputar, porque eu achava que daria uma qualidade de vida melhor pro Nico, né, em relação à mobilidade dele. Como a gente já tem uma filha mais velha, e a gente ter passado o processo da infância dela e sempre ter incentivado a mobilidade dela, mesmo ela sendo uma criança com nenhuma deficiência, a gente queria isso pro Nico, a gente queria que ele tivesse uma mobilidade, assim, a melhor que ele pudesse ter.
E pesquisando e vendo outras mães que o filho era amputado, eu comecei a ver que a amputação seria o melhor caso para essa mobilidade. Então, eu ficava pensando assim, será que um dia ele vai me perguntar por que eu fiz isso? Ele vai me contestar? Ele vai brigar comigo? Mãe, você tirou minha perna, você escolheu amputar minha perna. E o que eu fiz foi estudar o máximo que eu podia, pegar o máximo de informação com o máximo de profissionais que eu conseguia, para eu dar uma explicação digna pra ele, né? Se algum dia isso acontecer. Eu queria mostrar pra ele em palavras, mesmo assim, mostrar o sentimento pra ele, o que eu queria pra ele. Eu quero dar mobilidade. Eu não quero te limitar. Eu não quero que você seja uma pessoa limitada. E sem a amputação, eu deixando o membro ali, né? Ele seria uma pessoa com limitações. É claro, ele tem as limitações dele, como eu tenho, como qualquer pessoa no mundo tem. Mas hoje a mobilidade dele é muito, tipo assim, se a gente for comparar como antes, sim, é muito melhor. Então, A gente tinha um certo medo também dele, caso a gente não fizesse a amputação, mesmo sendo recomendado, de perder a infância, que iam ser inúmeras cirurgias, escola, enfim. Ele tem primos mais novos da idade da nossa filha, então também fica... Por exemplo, ontem, Dia das Mães, estavam os 4 correndo, sabe? Então, indo um para um lado, indo para o outro. Era o que a gente queria, imaginava, né? Isso há 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando ele amputou. A gente falava, cara, daqui um tempo ele vai estar correndo junto com os primos. E ontem, pra mim, principalmente, ver isso acontecer foi muito legal, assim. Foi muito satisfatório. De ter persistido nisso e falado, não, esse é o caminho. É o melhor caminho, Não tem outro caminho a não ser esse. Porque, literalmente, a gente enxergou várias possibilidades, mas o caminho era esse desde sempre. Sim. Então... a gente tinha medo, claro. Qualquer pessoa tem medo, mas... Porque não vai sabe com medo que vai mesmo, ser, né? Vai com medo mesmo. E assim, parece que vai ser, assim, óbvio, o antes é desesperador, porque você não sabe, né? A gente ficou com medo. É expectativa, assim. No dia da cirurgia. nessa expectativa e fazer essa balança. Colocar nessa balança, né, para pais e mães que estão passando por esse momento hoje, de entender, assim, olha, o que eu quero? Eu quero que meu filho tenha essa qualidade de vida ou não? Eu quero que ele tenha um membro ali, seja, né? Aparentemente não deficiente, com nenhuma não deficiência. PCD, exato. Porque é muito delicado falar sobre isso, né? Mas assim, tem essa parte do não parecer uma pessoa com deficiência, mas isso é só um detalhe, tipo, isso não vai mudar nada. Exato. É só uma aparência. Isso vai ser como você vai lidar com isso, porque como a sociedade vai lidar com isso não é o mais importante. Então eu acho que o mais importante é o bem-estar e o desenvolvimento do seu filho, assim. Eu acho que se manter o membro é a solução, vai ter uma solução, cara, é isso. Agora, se amputar é a melhor solução, não pense 2 vezes. Vai ser um processo que a gente ficou 1 mês ali 100% com ele, fazendo tudo pra ele, olhando pra ele, 2 pessoas, trocando curativo, dando remédio. É um processo cansativo, sim, é um processo. Ser uma mãe, um pai atípico é um processo cansativo, mas ser uma mãe de uma criança também é cansativo. Esse processo vale a pena, né? Valeu muito a pena. Nosso filho tem 2 anos, ele anda já, que era o nosso sonho, era ele ter mobilidade, era ele ser livre, era ele poder ir e vir, né? Era o nosso sonho, era o nosso grande sonho. E deu certo. Então eu acho que se você tá nesse processo de decidir, decida o melhor pro seu filho e não pra você, porque se deixa um pouco de lado assim nesse processo. Escreve num papel, não sei onde, no seu celular, mas escreve o que vai ser melhor pro meu filho. E coloca ele em primeiro, assim, e vai valer a pena, valeu muito a pena, a gente não se arrepende de nada. Foi difícil, alguns processos foram difíceis, mas um psicólogo também é bom. Você vai se desprender bastante, você vai aprender muito, você vai chorar bastante. Crescer bastante, mas o crescer, né, psicologicamente, assim, você vai criar forças para coisas que você nem imaginava ter. Isso também vai ensinar seu filho a
que você de chorar e sofrer e tal. Tá faz tudo parte. bem. E Faz tá parte. tudo bem. Desafios a gente sempre vai ter, como a Carol falou, limitações todo mundo tem. Mas o quanto você puder dar de qualidade de vida e diminuir essas limitações no uso da prótese, enfim, já é um avanço muito grande, assim, e é muito gostoso, como a Carol também comentou, que era um sonho nosso ver ele, eu comentei que era um sonho nosso ver ele correndo e brincando e interagindo com outras crianças na escola, em casa. É muito gostoso, é muito legal, assim. É isso. Tem mais uma coisa? Sou fã número 1 da Protetics, pode colocar isso no vídeo.